Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por duas retas, uma na linha horizontal, que é denominada como reta da abscissa, o eixo x, e outra na vertical, que é o eixo das ordenadas ou eixo y. O ponto de encontro dessas duas retas, onde está aqui o meu zero, ele é denominado como origem. À direita da origem são os números positivos, que vai de 1, 2, 3 até mais infinito. À esquerda da origem são os números negativos, que vai de menos 1, menos 2, menos 3 até menos infinito. Acima do eixo são os números positivos, que vai de 1 até mais infinito, e abaixo do eixo são os números negativos, que vai de menos 1 até menos infinito. E o que a gente faz aqui nesse plano cartesiano? A gente localiza pontos. Através de quê? Através das coordenadas cartesianas, que são representadas por um par ordenado x, y, dessa maneira. Então, o par ordenado que a gente representa no plano cartesiano, ele é formado dessa maneira, certo? Aqui eu coloquei vários exemplos para vocês de pontos. Cada ponto desse é um par ordenado. Esse primeiro aqui número, nós dizemos que é o x, e o segundo número, nós dizemos que é o y. Então, aqui o meu ponto A, ele é o meu par ordenado 2 e 3. O 2 está na reta x e o 3 está na reta y. O par ordenado segue essa sequência. Sempre o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Vamos localizar todos esses pontos no plano cartesiano. Então, primeiro ponto A. O x é o 2. Então, vamos lá na reta x. Olha aqui o meu ponto 2. Lá na reta y, o meu ponto 3. Eu tenho que unir esses dois pontos para marcar o ponto A. Eu tenho que unir esses dois pontos da reta para poder marcar o ponto A. Então, coordenada x aí, 2, tá aqui. Eu vou até a coordenada y, 3. E aqui eu marco o meu ponto A. Está aí, meu primeiro ponto. Ponto B, ele tem coordenada x menos 3, que está aqui, e y3. Tenho que unir o menos 3 no x e o 3 no y. Então, vamos unir esses dois aí. Menos 3, eu vou até o 3. Esse é o meu ponto B. Próximo ponto é o ponto C, coordenada aí menos 1 e 2. Menos 1 no x e 2 no y. Vou unir esses dois pontos aí e marcar o ponto C. Então, tá aqui menos 1 até o 2 no y. Esse é o meu ponto C. Próximo ponto que eu tenho aí é o meu ponto D. Meu ponto D, ele tem coordenada 1 e menos 3. Então, vou lá no meu x, 1, e o y, menos 3. Vou unir esses dois aí. Então, 1 no x, eu vou até o menos 3 no y. E marco o meu ponto D. Esse é o meu ponto D. Ponto E. O ponto E, ele tem uma coordenada 0, x0 e coordenada y2. Todas as vezes que uma coordenada for 0, quer dizer que esse ponto ele está sobre o eixo. Nesse caso, sobre o eixo y, porque a minha coordenada y que é 2. Então, o x é 0 aqui e o y é 2. Então, quer dizer que esse ponto E, ele está exatamente em cima do meu ponto 2 na reta y. Esse é o meu ponto E. Então, repetindo, sempre que uma das coordenadas for 0, quer dizer que esse ponto está sobre o eixo. O ponto F tem coordenada x menos 3 e o y 0. Ele é outro ponto que vai estar sobre o eixo. Então, coordenada x está aqui menos 3 e o y 0. Então, ele é um ponto que está sobre o meu eixo.
aqui e ele é o ponto F. Tá aqui meu ponto F sobre o eixo X aí. E o último ponto que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o ponto 00. Esse ponto 00, ele é exatamente a minha origem, certo? Então, aqui na minha origem, nós temos o ponto 00, coordenada x, 0, e coordenada y, 0, ponto G. Certo, pessoal? Então, aqui eu localizei alguns pontos aí no plano cartesiano para vocês. A pessoa que criou o plano cartesiano foi o René Descartes, e o plano cartesiano ele serve para a gente fazer gráficos. O plano cartesiano eles têm aplicação na geografia, no sistema de GPS, tem aplicação nos jogos e até mesmo quando você vai encontrar, localizar o seu lugar, seu assento em um teatro, no cinema e muitas outras aplicações. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada!